Pois onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você morar, eu morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ruth 1:16. Olá, bem-vindos ao canal Vivendo pela Fé. Hoje, vamos explorar a história de uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia, Ruth. Sua jornada de fé, lealdade e coragem atravessou séculos e continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar de ser uma estrangeira em Israel, Ruth se destacou por seu caráter nobre e se tornou uma parte crucial na linhagem de Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos contar a história completa de Ruth e como sua vida se entrelaçou com o plano divino de redenção. Antes de começarmos, quero convidar você a se inscrever no canal Vivendo pela Fé. Se você é apaixonado por histórias bíblicas e deseja aprofundar seu conhecimento na Palavra de Deus, este é o lugar certo para você. Não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos juntos mergulhar na história de Ruth, uma verdadeira heroína da fé. A história de Ruth se passa durante o período dos juízes, uma época difícil e instável na história de Israel. O livro de Juízes descreve esse tempo como um ciclo contínuo de desobediência do povo de Israel, seguido de opressão, arrependimento e, finalmente, libertação por meio de juízes levantados por Deus. Era uma época marcada por conflitos e falta de liderança centralizada. No meio dessa instabilidade, uma severa fome atinge a terra, forçando muitas famílias a tomarem decisões drásticas para sobreviver. Ruth, embora seja uma figura central na história bíblica, era originalmente uma moabita. Moabe era uma nação vizinha e inimiga de Israel, com origens que remontam a Ló, sobrinho de Abraão. Os moabitas eram conhecidos por sua adoração ao deus Quemos, uma prática abominável aos olhos dos israelitas. A relação entre Israel e Moabe era marcada por tensão e desconfiança, especialmente devido às influências pagãs que os moabitas poderiam trazer. Assim, a história de Ruth é ainda mais notável, pois ela deixa para trás seu povo, sua cultura e seus deuses para seguir Noemi e abraçar a fé no Deus de Israel. Entender esse contexto histórico e cultural é crucial para apreciar a profundidade da história de Ruth. A escolha de Ruth de deixar Moabe e se juntar a Noemi em Israel não foi apenas uma mudança geográfica, mas uma transformação espiritual e cultural significativa. Sua história é um testemunho poderoso de como a fé em Deus pode transcender barreiras culturais e transformar vidas. Durante um período de fome severa em Israel, uma família de Belém, composta por Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, decide emigrar para a terra de Moabe em busca de sobrevivência. Deixar a terra prometida e ir para um país estrangeiro era uma decisão difícil, mas a necessidade de sustento forçou essa família israelita a se aventurar em um território inimigo. A tragédia se aprofunda quando Elimeleque morre em Moabe, deixando Noemi viúva em uma terra estrangeira. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, casam-se com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, mas 10 anos depois, ambos os filhos também morrem. Noemi fica sem marido e sem filhos, restando-lhe apenas suas 2 noras. Diante dessa devastação, Noemi decide retornar para a terra de Judá, ouvindo notícias de que o Senhor havia visitado seu povo, dando-lhes pão. No caminho de volta, Noemi encoraja suas noras a voltarem para suas famílias em Moabe, pois acreditava que elas teriam mais chances de reconstruir suas vidas lá. Orfa, depois de algum convencimento, decide retornar, mas Ruth, com uma demonstração notável de lealdade e amor, se recusa a deixar Noemi. Em uma declaração tocante, Ruth diz a Noemi: "Não insistas comigo que te deixe e me obrigue a não seguir-te, pois aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus." Ruth 1:16. A escolha de Ruth de permanecer com Noemi
é um ato de fé e compromisso. Ela abandona sua terra natal, sua família e seus deuses para seguir uma vida de incertezas em Israel, um lugar onde ela seria vista como uma estrangeira. Este momento marca o início da jornada extraordinária de Ruth, que seria recompensada por sua fidelidade de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Após a decisão de Ruth de acompanhar Noemi, as duas mulheres empreendem uma longa jornada de volta a Belém, a terra natal de Noemi. A viagem, repleta de desafios e incertezas, marca o retorno de Noemi à sua comunidade após anos de ausência. Quando elas chegam a Belém, toda a cidade fica comovida ao ver Noemi, que agora se apresenta com um espírito abatido e amargurado. Ela até pede para ser chamada de Mara, que significa amarga, ao invés de Noemi, que significa agradável, expressando a dor profunda que sentia por ter perdido seu marido e filhos. De volta a Belém, Noemi e Ruth enfrentam uma realidade dura. Como viúvas, sua situação econômica é precária, sem nenhum homem na família para prover sustento e com poucas oportunidades de trabalho. Na cultura israelita, viúvas eram frequentemente marginalizadas e dependiam da caridade alheia para sobreviver. Noemi, sendo mais velha, provavelmente não tinha forças para trabalhar. E Ruth, sendo uma estrangeira moabita, enfrentava preconceitos e limitações sociais. Diante dessa realidade, Ruth assume a responsabilidade de sustentar a si mesma e a Noemi. Demonstrando uma incrível determinação e humildade, Ruth decide ir aos campos para respigar, uma prática comum onde os pobres seguiam os ceifeiros e recolhiam as sobras da colheita. Essa decisão de Ruth é um testemunho de sua coragem e disposição para trabalhar arduamente, mesmo em condições adversas. É nesse contexto que a história dá uma reviravolta inesperada, quando Ruth, sem saber, começa a respigar no campo de um parente distante de Noemi, chamado Boaz. Com determinação e humildade, Ruth começa a trabalhar nos campos de cevada, respigando o que sobrava após a colheita, uma prática permitida pela lei mosaica para ajudar os pobres e estrangeiros. Foi no campo de Boaz, um homem rico e respeitado em Belém, que Ruth encontrou seu sustento. O encontro entre Ruth e Boaz foi providencial, e Boaz, ao notar a dedicação de Ruth, mostrou-lhe grande bondade. Ele perguntou aos seus servos sobre quem era aquela jovem, e ao descobrir que se tratava da nora de Noemi, que havia deixado tudo para cuidar de sua sogra, Boaz se sentiu compelido a protegê-la e prover para ela. Boaz não era apenas um homem bondoso, mas também um Goel, um resgatador. No contexto da lei israelita, um resgatador era um parente próximo que tinha a responsabilidade de redimir ou resgatar um membro da família de uma situação difícil, como pobreza extrema ou a perda de propriedade. O papel de Boaz como resgatador na história é fundamental, pois ele não apenas garante a segurança de Ruth enquanto ela respiga em seus campos, mas também começa a agir como protetor e provedor para ela e Noemi. O encontro entre Ruth e Boaz é marcado por uma série de interações que revelam o caráter íntegro e piedoso de ambos. Boaz, ao ver o esforço e a lealdade de Ruth, instrui seus trabalhadores a deixarem cair mais grãos de propósito para que ela possa recolhê-los, assegurando assim que ela tenha o suficiente para sustentar Noemi e a si mesma. Além disso, ele oferece proteção a Ruth, instruindo-a a ficar apenas nos seus campos, onde ele pode garantir sua segurança. Por outro lado, Ruth continua a demonstrar sua humildade e gratidão, aceitando a ajuda de Boaz com um coração agradecido, mas sem jamais perder sua dignidade. A relação entre os dois começa a se desenvolver de forma respeitosa e cheia de admiração mútua, pavimentando o caminho para os próximos eventos que culminarão em um ato redentor de Boaz. Com o passar do tempo, Noemi percebe que Boaz pode ser o resgatador que trará segurança e redenção para ambas. Ela então instrui Ruth a se aproximar de Boaz
de uma maneira que era culturalmente significativa na época. Noemi orienta Ruth a se arrumar e ir até a eira, onde Boaz estaria separando o grão, e a deitar-se aos pés dele após ele adormecer. Esse gesto simbólico não era uma tentativa de sedução, mas sim um pedido de proteção e resgate, de acordo com os costumes israelitas. Ao fazer isso, Ruth estava essencialmente pedindo a Boaz que assumisse seu papel como resgatador e a tomasse como esposa, garantindo assim sua segurança e a de Noemi. Ao acordar e encontrar Ruth aos seus pés, Boaz fica surpreso, mas também profundamente tocado pelo pedido. Ele elogia Ruth por sua virtude e integridade, especialmente porque ela poderia ter buscado um homem mais jovem, rico ou pobre, mas escolheu pedir a ele, um parente mais velho, que a resgatasse. Boaz, sendo um homem justo e fiel à lei, aceita o pedido de Ruth, mas menciona que há um parente mais próximo que teria o primeiro direito de resgatá-la. Demonstrando mais uma vez seu caráter íntegro, Boaz promete resolver a situação de forma honrosa. No dia seguinte, Boaz vai até os anciãos da cidade e encontra o parente mais próximo. Ele apresenta a situação e, ao explicar que o resgate incluía não apenas a terra de Elimeleque, mas também o casamento com Ruth, o parente declina a oferta, permitindo que Boaz assuma o papel de resgatador. Boaz cumpre sua promessa e se casa com Ruth, redimindo tanto ela quanto Noemi. Este casamento é visto como uma união abençoada, e logo Ruth dá à luz a Obed, que se tornaria o avô do rei Davi, colocando Ruth, uma mulher moabita, diretamente na linhagem de Jesus Cristo. A história de Ruth e Boaz é uma história de redenção e graça, onde a lealdade, a fé e a obediência a Deus são recompensadas abundantemente. A história de Ruth não termina com o seu casamento com Boaz e o nascimento de seu filho, Obed. Na verdade, esse é apenas o começo de um impacto muito maior que a vida de Ruth teria na história da salvação. Ruth, uma mulher moabita, que deixou sua terra natal e seus deuses para seguir o Deus de Israel, torna-se parte da linhagem direta do rei Davi, uma das figuras mais proeminentes da Bíblia. Mais surpreendentemente, ela é uma ancestral direta de Jesus Cristo, o Messias, conforme registrado na genealogia de Jesus em Mateus 1. A inclusão de Ruth nesta linhagem é significativa, pois mostra que o plano de Deus para a redenção é inclusivo e abrange todos os povos, não apenas os israelitas. A história de Ruth é um poderoso testemunho da graça de Deus e da inclusão de todos no seu plano redentor. Ruth, uma estrangeira e viúva, é colocada na linhagem do Salvador do mundo, destacando que a fé e a lealdade a Deus são mais importantes do que a linhagem ou o status social. Sua vida exemplifica como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou circunstância, para cumprir seus propósitos divinos. Além disso, a história de Ruth é um exemplo inspirador de fé, obediência e lealdade. Ela deixou tudo para trás para seguir Noemi e o Deus de Israel, e essa decisão radical de fé não apenas a colocou em uma posição de ser abençoada, mas também a tornou uma bênção para todas as gerações futuras. Sua história nos ensina que, quando colocamos nossa confiança em Deus e seguimos seu caminho, Ele pode nos usar de maneiras que vão além de nossa imaginação. A história de Ruth é uma narrativa poderosa de fé, lealdade e redenção. Ela começa com a tragédia de Noemi, que perde seu marido e filhos em uma terra estrangeira, mas é transformada pela lealdade inabalável de sua nora, Ruth. Ruth deixa sua própria terra e cultura para seguir Noemi e o Deus de Israel, demonstrando uma fé extraordinária. Sua integridade e dedicação a levam a conhecer Boaz, um homem de caráter que a resgata e se casa com ela, trazendo redenção não só para Ruth, mas também para Noemi. Juntos, Ruth e Boaz tornam-se os ancestrais do rei Davi e, eventualmente, de Jesus Cristo. A história de Ruth nos oferece lições valiosas que ainda ressoam hoje.
Ela nos ensina sobre a importância da lealdade, da fé em momentos de adversidade e da disposição de seguir a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Ruth é um exemplo de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem, para cumprir seus propósitos divinos. Sua história nos inspira a confiar em Cristo e a sermos fiéis em todas as circunstâncias, sabendo que Ele pode transformar nossas vidas e usar nossos passos de fé para seus propósitos maiores. Se a história de Ruth tocou seu coração e você sente que aprendeu algo valioso hoje, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam se inspirar por essa incrível história de fé e redenção. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para mais conteúdos bíblicos que edificam a sua fé. Deixe também seu comentário abaixo sobre o que mais te impactou na história de Ruth. Queremos ouvir de você. Muito obrigado por assistir até o final. Que a história de Ruth inspire sua jornada de fé. E te lembre que, assim como Ruth, Jesus Cristo, o Rei da Glória, pode usar sua vida para grandes coisas. Até o próximo vídeo.